Há 35 anos, o Brasil promulgou a nova Constituição Federal. O texto da Carta Magna, considerada a Constituição Cidadã, foi aprovado depois de 20 meses de debates da Assembleia Nacional Constituinte. Durante esse período, houve uma intensa mobilização dos diferentes grupos da sociedade, muitas manifestações dentro e fora do prédio do Congresso Nacional, apresentação de emendas populares, enfim, foi um processo que movimentou o país. Essa edição especial do Palavra Aberta, comemorativa do aniversário da nossa Constituição, recebe uma das deputadas que exerce mandato na atual legislatura e também foi deputada constituinte. Seja bem-vinda, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, deputada, como é estar aqui 35 anos depois? A senhora exerceu outros mandatos, foi prefeita de Salvador, está de volta. Um grande privilégio, né? Ah, sem dúvida. Poucos dos nossos colegas ainda têm mandato, né, parlamentar. Daquele tempo estão com mandato hoje, pelo menos assim que me lembro, a deputada Benedita, o deputado Sérgio Brito, não tenho certeza se o deputado Eunício. Eu acho que no máximo 5 parlamentares têm hoje que participaram da Constituinte ainda. A Constituição mudou o Brasil, deputada? Não tem dúvida nenhuma. Não é? Nós vínhamos de um período ditatorial, com constituições que foram inspiradas pelo processo da ditadura militar no Brasil. E a Constituição de 88 não é à toa que recebeu o nome de Constituição Cidadã, porque ela estabelece, né, a referência de uma nova cidadania, de direitos garantidos aos cidadãos brasileiros. Como que era o dia a dia de uma deputada como a senhora, né? Porque a gente vê assim fotos, né, vídeos, tem muitos registros daquela época e aqui tinha dia que aqui a Câmara, o Senado estavam cheios de gente, né, muitas vezes com movimentações, barulho, sim, manifestações. Sim. Como é que era? Todos os segmentos da população vieram a Brasília para trazer as suas reivindicações. Então, a educação com muito vigor, estudantes, professores, funcionários, da educação básica, da educação de ensino médio, da educação de nível superior, especialmente, os indígenas, as mulheres, os negros, enfim, os segmentos empresariais, os segmentos de trabalhadores. Então, foi um momento em que Brasília foi tomada pela cidadania brasileira. E o Congresso, de fato, exerceu a sua função de casa do povo. Então, nós, de vez em quando, vemos o Congresso vazio, sem a ocupação das suas galerias, muitas vezes, inclusive, com restrição ao acesso à galeria. Aquele tempo, não havia dia em que as galerias estivessem tomadas por algum segmento da população que vinha aqui se manifestar, que vinha trazer as suas contribuições para a formação da nova Constituição. Então, foi um momento ímpar da vida nacional e do Congresso Nacional. Algum momento assim ficou na memória da senhora? Eu imagino que às vezes até mais de uma situação, né? Algum momento marcante, assim, de emoção, mesmo de dar vontade de chorar até. Ah, claro. Que a senhora... Muitos momentos foram de debates intensos, debates emocionantes. Eu citaria, por exemplo, o dia em que aprovamos a licença paternidade. Foi um dia muito feliz da nossa luta, porque foi uma proposta que encontrou muita resistência inicial e nós conseguimos um aliado importante que era homem e médico, e ele fez uma defesa emocionante que contaminou o plenário com sua emoção e finalmente nós ganhamos aquela batalha. Deputada, quais são assim os principais direitos que foram conquistados na sua visão, né? E o que talvez tenha ficado como um vazio aí que não foi possível avançar? Olha, não é possível dizer quais os principais direitos, porque eles estão espalhados ao longo do texto constitucional. Mas não resta dúvida que o artigo 5º da Constituição, que é o artigo que
coloca as proposições centrais, né, daquilo que é direito da cidadania, né? E inclusive aquilo que está na cláusula pétrea da Constituição. Então, eu destaco o artigo 5º da Constituição como uma referência de mudança total do que existia até então como conceito de direitos no Brasil. Como é que a senhora vê as mudanças? Né, a Constituição já sofreu várias emendas de lá para cá, mais de 100 emendas, né? Mais de 120, salvo engano. Essas atualizações são mesmo necessárias? Como que a senhora vê toda essa movimentação política, muitas vezes, para mudar o texto constitucional? Eu geralmente sou contra. Eu sou um pouco conservadora no que diz respeito a manter a Constituição brasileira. Porque eu acho que, fora algumas raras exceções, geralmente veio para piorar, né? As mudanças que se prega muito da Constituição brasileira, e muitos, inclusive, se colocam como rejeitando esta Constituição, elas refletem uma luta que aconteceu durante a Constituição, que é a luta daqueles que não tinham um apreço tão grande à democracia, é a luta dos segmentos econômicos que, até então, com regras que não estavam claras, podiam, digamos assim, abusar do poder econômico. E a Constituição restringe tudo isto. A Constituição, muita gente hoje, eu vejo muitos discursos contra, porque a Constituição brasileira é idealista, é isso que tem que ser uma Constituição. Ela tem que apresentar as metas de uma cidadania que deseja se realizar naquele país e organizar a nação para que ela realize essas metas. Então, a Constituição brasileira foi esse grande momento. Ela é uma Constituição humanista, ela é uma Constituição democrática, ela é uma Constituição que transformou a vida das mulheres brasileiras. Porque o direito da mulher no Brasil é antes e depois da Constituição de 88. Ela é uma Constituição que condena o apartheid e o racismo, que é uma chaga que marca a vida brasileira, a vida nacional, o racismo, um país que levou 300 anos praticando a escravidão e que, portanto, carrega esse legado tão negativo da escravidão em nosso país, que é o racismo. No caso das mulheres, a senhora disse que a vida das mulheres é uma antes e depois, outra depois. O que, por exemplo, na prática, que mudou para as mulheres? Quais as principais conquistas? Mudou tudo. Primeiro, a afirmação pela primeira vez numa Constituição de que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, essa condição de cidadania exercida igualmente em direitos e deveres só se deu a partir da Constituição de 88. Também a Constituição de 88 garante à mulher na família direitos iguais ao homem. A Constituição de 88 enterra com tudo isso aquele conceito que vinha no Código Penal de que uma mulher podia ser morta e sem que o homem fosse punido, desde que ele provasse que ela ofendeu a sua honra. Olha que coisa bárbara, né? Podia se matar sem ser punido no Brasil uma mulher, não é? Então isso era uma coisa medieval e que permanecia nas constituições brasileiras, no Código Penal. E isso, com essa nova Constituição que mostra ao Brasil uma cidadania plena para as mulheres, já não podia mais existir. Tem consequências em outras legislações, em legislações menores. Essa Constituição garantiu o direito à trabalhadora rural à propriedade da terra, quando ela por exemplo, uma terra que foi passada do Estado para uma família, etc., antes só podia ser a propriedade do homem. Do marido. E olha, quando acontecia isto, em projetos de assentamento, etc.,
principalmente no Nordeste, que era, e onde até hoje isso é uma questão muito premente, o homem que às vezes já nem morava na casa, porque abandonava o lar para ir para o sul, para o sudeste, trabalhar e etc., o homem que já não residia ali, que já não sustentava sua mulher e filhos, só ele podia ser o proprietário daquela terra. A partir da nova Constituição, isso deixou de existir. A mulher passou a ter o direito à propriedade da terra e exercer plenamente esse direito como na função em que ela se encontrava de arrimo de família, né? E foram todos os direitos e garantias, o direito a um planejamento da sua família, planejamento familiar, o conceito do planejamento familiar foi introduzido na Constituição, os direitos da criança e do adolescente, a ideia de que a criança é um sujeito de direitos foi instituído nessa Constituição e poderia passar aqui a manhã inteira citando novos direitos que os trabalhadores e os cidadãos e cidadãs brasileiras passaram a ter a partir da Constituinte de 88. Agora, falando de mulheres, conta pra gente como foi ser uma mulher constituinte num ambiente predominantemente machista. Ainda hoje a Câmara tem uma grande maioria, né, masculina, mas eu imagino que naquela época era ainda pior. Eram 559 parlamentares, incluindo deputados e senadores, pouquíssimas mulheres, e ainda hoje as parlamentares ainda lutam contra a violência política de gênero. Sem dúvida. No entanto, a presença da mulher na Constituinte, ela foi também inédita. Vocês foram quantas? Nós fomos deputadas? 26. E 26 é um número expressivo, porque de 1934, quando se elegeu, em 34 se elegeram as primeiras mulheres constituintes, que foram apenas duas, não é? Uma titular e outra suplente, que veio a exercer o mandato. De lá até a Constituinte de 88, haviam sido eleitas apenas 28 mulheres no Brasil. Duas numa legislatura, uma na outra, três na outra. Nós nunca chegamos a uma dúzia, ou meia dúzia, ou uma mão, 5 mulheres antes da Constituinte. E na Constituinte, após uma intensa campanha que revelou a participação da luta das mulheres pela democracia no Brasil, nós conseguimos esse fato inédito de 26 mulheres constituintes que mobilizaram o Brasil inteiro e que fizeram com que as nossas pautas, mais de 80% da pauta das mulheres foi conquistada nesse processo constituinte. Mostrou a eficiência do movimento fora da Constituinte e dentro da Constituinte. Com apenas 26 mulheres, nós conseguimos avançar bastante e dar à mulher brasileira uma Constituição que lhe respeita. Então, deputada, e como que eram as forças políticas, né, naquela época e hoje? Obviamente, né, essas forças políticas mudaram, né, o país vive um outro momento. Como é que a senhora analisa aí, digamos assim, a evolução desse jogo político nesses 35 anos? Olha, mudou muito o Brasil. Para você entender, nós tínhamos no movimento de mulheres, nessas 26, nós tínhamos mulheres de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, né? E conseguimos fazer uma agenda única e atuamos de forma muito organizada e unificada. Todas defendendo, obviamente, umas mais e outras menos, de acordo com o seu conceito pessoal, ideológico, mas nunca contra os direitos da mulher. Sempre no mesmo sentido. E nós tínhamos, por exemplo, um ícone da direita brasileira, que era Sandra Cavalcante, que era constituinte e que participou de diversas dessas reuniões, embora ela tivesse um centro muito maior de debate mais vinculado às questões econômicas, não é? E ainda assim nós conseguimos manter unida, conseguimos que muitas mulheres mudassem de posição para abraçar a agenda da mulher
diferente de quando foram eleitas. E atualmente nós temos refletido no movimento das mulheres, ou na bancada de mulheres, muito mais conflito com o conceito de direitos para a mulher do que tínhamos antes. Basta ver que a última votação que nós tivemos para garantir equidade salarial entre homens e mulheres, nós tivemos 6 ou 7 mulheres, ou mais um pouco, que votou contra a equidade salarial entre homens e mulheres. Nós nunca não tivemos uma votação sobre os direitos da mulher na Constituinte com uma dissidência tão grande da pauta feminina. Então, deputada, e se fosse para a senhora reescrever o texto constitucional, a deputada Lídice da Mata, alguma mudança mais substancial a senhora faria? Não, porque aquela Constituição, ela registrou o que foi o mediado naquele processo de debate, e essa mediação se deu com muita competência e muito voltada para constituir uma existência de respeito entre os diversos pontos. Então, por exemplo, nós defendíamos que as verbas para a educação só podiam ir exclusivamente para a escola pública. Nós perdemos essa votação, tivemos que conciliar e fazer uma coisa mediada, né? E esse era um ponto de pauta que eu gostaria, por exemplo, que tivesse sido diferente. Mas, ao longo do tempo, nós chegamos, por exemplo, a ter um programa que financia a universidade particular para aqueles de baixa renda. Então, a Constituição nos deu a possibilidade de mediar com a existência do capital em muitas áreas da economia que nós gostaríamos que não existisse, mas que tornou possível uma participação e uma interferência, uma intervenção direta do poder político, do Estado brasileiro. Deputada, agora voltando a uma observação que a senhora fez no início sobre aquele sentimento reprimido, parece, de liberdade que a população brasileira se encontrava depois do período do regime militar. 21 anos de regime militar e essa repressão talvez tenha sido o grande motor, né, para essa participação que houve, essa grande mobilização, porque a sociedade estava com sede, né, das mudanças. E em relação aos dias de hoje, por exemplo, a gente não vê muita mobilização, a senhora mesmo comentou, né, que às vezes o Congresso Nacional está vazio, né, e a senhora que viveu aquele momento percebe essa diferença. Como é que a senhora vê hoje esses distanciamento que a gente pode dizer assim da população? Será que é porque hoje as liberdades são mais garantidas, a população meio que se acomodou? Não, é verdade. Você primeiro tinha um regime militar que impedia qualquer nível de organização política na sociedade brasileira. Isso acabou, isso foi afastado, nós temos democracia. Agora está comemorando, se não me engano, 35 anos da luta pelas diretas já no Brasil. Na luta pelas diretas já foi feito um comício em São Paulo com 1,5 milhão de pessoas. Hoje, dificilmente você tem uma manifestação, mesmo com eleições bem disputadas, que reúna 1,5 milhão de pessoas em torno de um só ideal, né? Aquele momento foi um momento do registro da luta por liberdade no Brasil. Infelizmente, o Congresso Nacional não atendeu ao chamado da população e votou contra as diretas. E o povo encontrou um caminho de conseguir alcançar o que desejava. E, finalmente, nós tivemos eleições diretas para presidente da República em 1986. E 86 não, em 90, né? 89. Veja, hoje, essas mobilizações, elas dizem respeito mais a interesses fragmentados, por isso ela une menos, né? Nós tivemos grandes mobilizações na disputa, por exemplo,
do impeachment de Dilma, contra o impeachment e a favor ao impeachment, mas foram mobilizações com outro conteúdo. E nós tivemos grandes mobilizações recentes em torno de candidaturas, da candidatura de Lula ou da candidatura do antigo presidente. Isso, portanto, mobilizando segmentos da população. Naquele momento anterior, nós tínhamos o Brasil unido para finalizar a ditadura militar e constituir o direito de eleger um presidente novo. Então, digamos assim, essa ideia-chave, essa ideia que une o Brasil inteiro, não está muito colocada na ordem do dia hoje, né? O Brasil está mais dividido de quais são os seus caminhos e quais são os seus projetos políticos, fruto da mudança econômica no mundo, da mudança no Brasil, dessas frustrações que o desenvolvimento do capitalismo no mundo terminou gerando, que deixa segmentos céticos que não acreditam mais na política e coisas do gênero. Deputada, para finalizar, durante a campanha eleitoral, né, no ano passado, houve algumas opiniões aí que defendiam uma nova Constituição. A senhora acha que a Constituição de 88, com 35 anos de idade, precisa ser substituída ou ainda está jovem? Acho que não tem nenhuma necessidade de constituir fazer um novo processo constituinte no Brasil. Essa é uma Constituição que tem condições pelos seus pelos pilares que a constituíram, condições de fazer 100 anos, não é? Outras constituições de outros países são mais sintéticas, mais genéricas e duram séculos. A nossa, mesmo sendo uma Constituição mais detalhada, ela está adequada para seguir em frente e reafirmar o desejo do povo brasileiro pela democracia, pelo direito do cidadão, pelo Estado de Direito em nosso país como uma referência e sugere a conquista na legislação ordinária muito maior dos direitos individuais de segmentos como mulheres, como negros, como trabalhadores de determinadas categorias. Então, é a Constituição que o povo escolheu. Tá certo. Muito obrigada, deputada, por sua participação aqui com a gente. Obrigada a você. Eu conversei com a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, sobre a experiência dela como deputada constituinte 35 anos após a promulgação da Constituição de 1988. Se você gostou desse programa, você pode rever, curtir e compartilhar no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Até a próxima.